Então, aquela temperatura que a gente marcou aqui com giz na cor laranja, que em baixas pressões ele até parece que é um gás ideal, ganha o nome de temperatura de Boyle. Qual o motivo de ser a temperatura de Boyle? O Boyle não estudou isso. Qual é a lei que o gás obedece nessa condição? Ele obedece àquela lei de Boyle. Ele obedece a lei de Boyle nessa região. Vocês copiaram aquela tabela do CO2 agora há pouco, que estava aqui no quadro, né? Vocês viram aí que o valor de pressão vezes volume cada vez deu um número diferente? Lembram disso? Ou tem isso à vista? Cada vez deu pressão vezes volume de CO2 deu um número diferente, mas a temperatura era sempre a mesma. Então, ele estava obedecendo ou desobedecendo a lei de Boyle? Pressão vezes volume diferentes. Está desobedecendo. A lei de Boyle não funcionou naquele caso, certo? Quando é que a lei de Boyle funciona? Só quando o gás tem um comportamento tipo ideal, próximo do ideal. Se aquele CO2 estivesse na temperatura de Boyle, aí provavelmente ele teria encontrado valores bem bonitinhos aqui, ele teria obedecido a lei de Boyle, porque ele é um gás que se comporta que nem o ideal. Pressões bem pequenas. Tipo, poucas atmosferas. Até os gases. Desvio. Da realidade. Desvio bem pouco. Então, olha só. Vocês têm a apostilazinha aqui, não? Então, pode então abrir ali na página 32 e 33. Eu queria dar uma olhada no 32 e no 33. Estão vendo ali os dois diagramas, certo? Vocês estão enxergando os desvios da idealidade desses gases? Qual é a diferença entre esses dois diagramas? O que eles têm de diferente no eixo? Exatamente. Um deles é o fator Z e o outro é apenas a pressão vezes volume. Se for o gás ideal, ambos teriam que dar uma horizontal. Vocês acham que é um grande ou um pequeno desvio da idealidade que se mostra ali? Vocês viram que o eixo é quebradinho? Vocês viram que ele na origem não está ao zero? Esse é o detalhe. Se eu desenhasse esses caras aí com o zero ali naquela origem, deixasse o eixo inteirinho, como é que seria a aparência desses caras aí? Seria mais ou menos assim, ó. Seria aqui um assim, o outro assim e o outro assim. Tá? Que vocês nem conseguiriam distinguir um do outro. Seriam tão iguaizinhos que você não ia perceber.
Vocês podem olhar ali os números na escala, vocês vão perceber que Z igual a 1 está na linha tracejada. Qual é que é o próximo item na escala? 1.005, certo? Bem pouquinho a mais. O outro 0.995 é bem pouquinho a menos. Então, quando gasta numa pressão como a pressão atmosférica, poucas atmosferas, normalmente desvia muito pouco do gás ideal, e o modelo do gás ideal funciona tri bem. Agora, vamos investigar uma coisa que ocorre nesse diagrama. O que vocês acham que muda entre o hidrogênio, o nitrogênio e o CO2 na característica da molécula? Imagina a molécula deles na mente de vocês. Vocês conhecem a estrutura de cada um. CO2, N2 e hidrogênio H2. Tamanho, como é que é o tamanho deles? Qual é a pequenininha? Hidrogênio é pequena e CO2 é grande, bem maior. Tá, essa é uma coisa. E a outra coisa, forças. Se uma molécula de CO2 passa perto de uma outra de CO2, se atrai, certo? Um hidrogênio passa perto da outra hidrogênio, se atrai tanto quanto? Não, muito menos. Hidrogênio é uma mini molécula, ela tem só 2 elétrons e se atrai muito pouco. Se atrai, muito pouco. Agora, o CO2 é uma molécula zona, ela tem, deixa eu ver, quantos elétrons? Nossa, 8 mais 8, 16, mais 24 elétrons, né? É equivalência. 16 elétrons de valência, então ela tem muito mais elétrons, e quanto mais elétrons tem numa molécula, mais elas têm aquelas forças intermoleculares e mais elas podem ser atraídas. Então, o que ocorre? Essas moléculas de CO2 atraem as outras de CO2 muito mais forte do que as de hidrogênio atraem outras de hidrogênio. Como é que isso aparece no diagrama? CO2 está inclinado para baixo, certo? A CO2 mostra efeitos do tipo atração. Como é que é? Exatamente. Quando uma de CO2 está aqui e a outra passa aqui, ela é mais atraída. E se uma hidrogênio passa perto da outra hidrogênio, ela mal e mal é atraída. Essa é a diferença. Então, por isso que as curvas estão com inclinações diferentes. Agora, avança mais uma página. Vocês reconhecem ali o que a gente estava falando agora há pouco? A gente estava descrevendo aqui, né? Procure dar uma olhada ali de novo. Na página 34, nitrogênio, metano e H2. Qual desses aí está perto da temperatura de boiling? Qual que vem mais com a cara dessa curva laranja aqui? Qual que dá uma caidona aqui no CH4. No CH4. E qual que está já para cima, já cresce desde o começo aqui uma rampa? H2. Legal. Então são 3 moléculas diferentes, 3 substâncias diferentes. Agora vamos pegar e olhar a mesma substância em diferentes temperaturas. Página 35. A mesma substância, não é a mesma substância? Qual é a substância? CH4. Só que em 3 temperaturas diferentes. Vocês enxergam qual a temperatura próxima de boiling ali? Sim. 200 graus Celsius. 200 graus Celsius, né? Uhum. E tem as outras duas que estão abaixo da temperatura de boiling, isso? Tá. Então a gente sabe que é mais ou menos então, 200 graus Celsius a temperatura de boiling do metano. Agora eu pergunto para vocês.
quando o metano está a 200 graus. Até que pressão a gente pode aceitar que ele está obedecendo a lei do gás ideal? Ele tem uma aparência de gás ideal até onde? Até os 200 atm no máximo, né? Passando de 200 atm, ele já tem um desvio bem sério da idealidade. Então, tá. Então vocês podem, com isso, perceber que alguns gases vão obedecer a lei do gás ideal por uma faixa mais ampla. Normalmente, se fosse em outra temperatura, meus amigos, se fosse na temperatura mais... qual é aquela que está ali? 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, meus queridos, o que vocês me dizem sobre até onde ele é que nem um gás ideal? Olha a curva 20 graus Celsius. Até onde vocês consideram que está próximo do comportamento ideal? Praticamente só no zero ali, né? Praticamente só perto do zero ali. Os 50 ou 100 atmosferas, ele já está totalmente fora da idealidade. Tá? Mais uma página. Ali vocês podem visualizar esses gráficos aí com a temperatura de Boyle. Estão percebendo ali a temperatura de Boyle deles? Sim? Tranquilo? Tá. Então, acho que na tabela seguinte, na página seguinte, se eu não me engano, tem uma tabelinha só para ilustrar valores de temperatura de Boyle. Agora, vamos ver se esses números fazem algum sentido. Dessa lista, dessa pequena lista só ilustrativa, quais são as moléculas que têm as maiores atrações entre elas? Assim, só pelo que vocês conhecem de química. Qual é que tem as forças intermoleculares mais atrativas? As que têm pontos de hidrogênio, né? Que são água e NH3. Água daí? Não. Então NH3 daí. E o CH4? CH4, tá, CH4 também está aí, mas CH4 não forma pontos de hidrogênio. Vocês percebem que NH3 tem uma temperatura de Boyle ridiculamente maior do que as outras? Sim. Absurdo, né? Maior. Por quê? Porque pontos de hidrogênio são uma força muito forte. Então, como é que tu vai vencer essas forças aí? Só aquecendo muito. Só aquecendo muito para tornar elas insignificantes. Certo? Então tá. Então, a gente hoje vê assim, várias características dos gases aqui, hoje. Uma característica que a gente não trabalhou hoje foi quando o gás se torna um líquido. Como é que é o processo de um gás se tornar líquido? Como é que é o nome desse processo? Condensação ou ainda liquefação, né? Legal. O que acontece com o valor de Z da substância quando ela passa ao estado líquido? Fica igual a um maior que um menor que um, fica perto de quê? Espera aí, vamos fazer uma substância que a gente conhece. Vocês conhecem essa substância aqui, não conhecem? Sim. 1 mol de água. 1 mol de água. Qual é o volume? A água tem massa 18. Densidade é 1. Então o volume 18 centímetros cúbicos, 0,018 litros. Pressão atmosférica. Então seria 1 mol de água no copo ali, líquida. Temperatura ambiente. 27 graus Celsius pode ser, que é 300 kelvins. Qual é o valor de Z? Vocês
Vocês acham que vai dar maior ou menor de 1? Menor. Agora a pergunta vai ser um pouquinho menor ou muito menor? Tipo, de 0 até 1, tem vários números. O que vocês acham? Muito menor. Conseguiram? Alguém chegou? E quanto deu? 7,31 vezes 10 na 4. Menos 4. 7 com 31 vezes 10 na menos 4, ou seja, deu 0,0007 vezes 1. Então, se eu fosse colocar num diagrama desses aqui, como é que seria? Bom, aqui daria a pressão de uma atmosfera. O que seria? Seria aqui, bem quase no zero. Certo? Ele tá, então, qual é o predomínio das forças na água? De atração. Certo? Ela está na forma líquida justamente porque as moléculas, uma atrai a vizinha, né? É isso. Se eu fosse completar essa curva aqui, ó, ela está aqui, tudo bem, está aqui. Mas para onde ela vai a partir desse ponto? Tá, vai ter uma hora que ela vai ter que subir. E como é que ela chega aqui embaixo? Ela também começa aqui em cima? Ela começa desde aqui. Imagina, gente, imagina que eu botei esse 1 mol de água no cilindro fechado. E eu faço um volume bem grande. Não forma um pouco de vapor em cima? Sim. Ah, forma vapor em cima. E se eu tivesse um volume tipo indo para o infinito, não vai acabar transformando toda ela em vapor? Então, transformando toda ela em vapor, vai ter um gás, né? Então tu vai ter essa característica aqui, ó. Sim. Então aqui ela fica numa parede, uma paredão vertical aqui. Depois ela desce aqui embaixo, quase o zero. Depois ela vai ter essa. Certo? Aí você pode ter um limite. Esse não está lá na função. Amanhã tem uma aula bem legal, bem importante, que a gente vai poder calcular esses desvios da idealidade com o modelo do tipo Van der Waals.